Feliz sábado, igreja. Estamos aqui mais uma vez nessa manhã de sábado, né? Para a gente dar continuidade aos nossos estudos, nós iniciamos ontem. Eu quero dizer a você que está aqui, né? Que você que veio, que apesar de eu e de todos os que estão aqui programando esse culto estarem felizes, Deus está mais feliz pela sua presença aqui. Então, se você veio aqui é porque você venceu uma luta que estava no seu coração entre você ficar e você vir, e você veio. Então, que Deus abençoe por isso. Meus amigos, hoje, mais uma vez, eu tenho um tema enorme para discutir em pouco tempo. Então, eu vou tentar ser o mais objetivo possível para que a gente possa compreender tudo que é importante aqui para a gente sair daqui com os pensamentos mudados. Eu queria iniciar lendo uma notícia aqui para você. Eu não sei quantos viram essa notícia. Olha, eu não gosto de sermão alarmista. O meu objetivo aqui não é fazer sermão alarmista. A notícia que eu vou dar aqui é para introduzir tudo que a gente vai falar. Obrigado. Como é que eu posso dizer? A manchete da matéria é a seguinte: vírus Nipah pode ser a próxima pandemia. A pesquisadora Sarah Gilbert, responsável pelo desenvolvimento da vacina de Oxford, que é a da AstraZeneca, contra o coronavírus, afirmou que a próxima pandemia mundial pode ser a do vírus Nipah. Com mortalidade de cerca de 50%, o vírus passa para os humanos pelo contato com porcos infectados ou frutas contaminadas com urina e fezes de morcegos. Os primeiros sintomas são febres, dor de cabeça, problemas respiratórios, mas o quadro pode evoluir para inchaço do cérebro e deixar o paciente em coma ou levar à morte. O vírus Nipah está em todo o mundo, está no topo da lista da Organização Mundial da Saúde de prioridades para pesquisa e desenvolvimento de imunizantes. O último surto aconteceu este ano na Índia, após a morte de um adolescente de 12 anos. Queridos, esse é mais um de vários vírus que acometem a humanidade, e ele tem se tornado uma preocupação mundial já desde agora. Eu lembro que quando iniciou a pandemia do coronavírus, ano passado, no início de 2020, eu estava no trabalho, e aí eu cheguei para uma colega de trabalho e falei assim: olha, lá na China está tendo caso de um coronavírus e isso e aquilo, estou vendo aqui as notícias, algumas pessoas morreram. E eu lembro quando eu falei, ela falou assim: menino, isso é para a China, isso não vai chegar aqui não. Um mês depois a gente estava todo mundo em quarentena, né? E essas tragédias que acontecem no mundo, essas doenças, né, essas pandemias, elas, incrivelmente, elas conseguem fazer com que as pessoas se voltem para Deus. É interessante que o ser humano, até falei isso ontem aqui, o ser humano, ele gosta, na verdade, parece que ele só funciona na base da pressão. Parece que as pessoas buscam a Deus quando nada mais existe solução de que você possa fazer. E aí, nesses últimos tempos, tem se especulado diversas formas do mundo acabar, né? Diversos fins de mundo. Eu já vi histórias de pessoas dizendo que o mundo vai acabar com sucessivas pandemias, que a humanidade não vai conseguir controlar. Mas o interessante é que quando nós olhamos para a história, biblicamente falando, nós entendemos que o fim do mundo, apesar de estar decretado, não vai ser por meio de pandemias, por meio de guerras, por meio de nada disso. Mas vai ser decretado o fim desse mundo com a manifestação da vinda de Cristo. E nós aguardamos esse dia ansiosamente, porque no meio de um mundo onde nós não podemos mais viver com qualidade de vida, com liberdade, com você saber que você pode ir e voltar com segurança, esse não é um mundo em que eu e você podemos nos conformar. Por isso Paulo ele diz: não vos conformeis com este século. Nós não podemos estar conformados. E essa inconformidade que o povo nosso hoje precisa ter, os discípulos já haviam no momento em que Cristo viveu aqui nessa terra. Jesus ele preparou os discípulos porque um dia Jesus voltaria aos céus, e quando ele voltasse,
os discípulos ficariam para pregar o evangelho. Quando Jesus ele sai, ele estabelece aqui na terra a chamada igreja primitiva. Não é que Jesus levantou um templo como esse aqui e falou: olha, Paulo, você vai ser o diácono, fulano de tal, você vai ser o recepcionista. Não é isso. Mas os discípulos ficaram responsáveis por agora expandir o cristianismo pelo mundo. Lembre-se, ide pregar o evangelho a testemunho de todas as nações, tribo, língua e todo o povo, e então virá o fim. Esse foi a tarefa dada aos discípulos. E aí, dos 12 discípulos que Jesus tinha, 11 foram assassinados. 11 discípulos. Apenas um discípulo não teve uma morte horrenda, uma morte por ser, como diria o caboclo, né? A morte morrida, né? Não foi uma morte morrida, ele foi morte matada, perdão, foi uma morte morrida, igual o pessoal diz, né? Ele morreu de forma natural. Que foi quem, igreja? João. João, que escreveu o Apocalipse, ele morreu de velhice. E por ele ter tido uma vida longa, ele teve a oportunidade que talvez nenhum dos outros discípulos tivessem, que foi vislumbrar o futuro através do passado. João, ali no ano de por volta de 80 depois de Cristo, começou a escrever o livro do Apocalipse. Ele preso na ilha de Patmos, ele teve a oportunidade de agora abrir a Bíblia e poder entender que o fim ainda não estava próximo como ele imaginava, como ele, Paulo e os outros imaginavam. Mas olhando para as profecias, como nós iremos ver agora, das 7 igrejas, você vai entender que o tempo ainda não era o de João, mas é o nosso tempo. O tempo é hoje. Então eu vou iniciar aqui, abrindo para você, pega sua Bíblia logo aí e abra no livro de Apocalipse. Vou voltar aqui. Apocalipse capítulo 2. Nós vamos começar a nossa leitura em Apocalipse capítulo 2. O que eu quero que você entenda nessa manhã, com a introdução que eu fiz, falando do vírus Nipah, não é para você ficar assustado. Eu quero que você entenda que quando um problema se resolve, aparece outro. Nada desse mundo aqui vai resolver. O homem, ele conseguiu descobrir um meio de se livrar do coronavírus, mas vai aparecer outro, e vai aparecer outro, e assim vai, porque esse mundo ele não tem solução. Ele só tem solução com Cristo, né? Nós precisamos entender isso. Precisamos entender que vemos os fins dos tempos. Jesus profetizou que no fim dos tempos haveria epidemias, fome, morte, guerras. Então nós não devemos nos conformar com esse século. Abra aí Apocalipse capítulo 2. Apocalipse capítulo 2, nós vamos começar falando das 7 igrejas. Versículo 1 diz assim: Carta à igreja de Éfeso, a primeira das 7 igrejas. O anjo da igreja de Éfeso escreve: Estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas que andam no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não pode suportar homens maus, e que pusestes à prova os que a si mesmo se declaram apóstolos e não são, e os achastes mentirosos. E tens perseverado, e suportastes provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Tenho, porém, contra ti que abandonastes o primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens, contudo, a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem te tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. A primeira mensagem fala à igreja de Éfeso, a primeira das 7 igrejas. A primeira coisa que eu quero que você entenda é que as 7 igrejas, elas simbolizam 7 eventos, 7 tempos proféticos da história da igreja cristã. A igreja cristã, ela começa onde? Com Cristo. Cristo inicia a igreja cristã, porque até aquele momento, o povo de Deus era Israel, eram os judeus. Quando os judeus crucificam Jesus, e depois eles, no ano seguinte, eles matam Estevão apedrejado, ali eles perdem
a posição como povo, nação escolhida, santa de Deus. E agora a nação escolhida de Deus não passa mais a ser a Israel daquela época, mas agora o Israel espiritual. Eu e você hoje somos povo de Deus, porque nós somos Israel o quê? Espiritual. Eu e você fazemos parte do Israel espiritual. E o Israel espiritual, que pode ser qualquer um que acredite, que crê em Cristo como seu Salvador e que aceita Ele como substituto, que tem a fé, o justo viverá pela fé. Aquele que crê em Jesus agora faz parte do Israel espiritual. E sabe, nessa situação, você percebe que a primeira igreja era a igreja da época dos discípulos. Os diáconos, os anciãos, não eram o irmão Ivan, eram os discípulos, irmão. Já pensou? Já pensou? Porque a gente é falha, eles também eram, mas já pensou você ter, quem são os outros anciãos aqui da igreja? O senhor é um deles, né? Quem é o outro aqui? O Ivan e o jovem, né? E o Zé Wilson, né? Então imagina aí, irmãos. Tem outro irmão, né? Tem outro aí? São 4 aqui? Ah, tá certo. Então veja, para quem é ancião, eu já tive a oportunidade de ser ancião. Eu fui 2 anos ancião. Aí quando eu saí, eu falei assim, eu não quero nunca mais ser ancião. Dá muito trabalho, né, irmão? Dá trabalho demais ser ancião. E eu fiquei imaginando, já pensou você estar numa igreja onde os discípulos, os apóstolos eram os anciãos da igreja? Já pensou que bênção, irmãos, que felicidade, que honra é você ter aqueles caras que viveram junto com Jesus, eram eles. E aí, em Éfeso, ela vivia na época, a igreja na época dos discípulos. E o significado de Éfeso, a mensagem que foi dada a Éfeso, foram algumas que eu separei aqui para que eu possa discutir com você. Primeira coisa, o que significa Éfeso? Significa desejável. Desejável. Era uma igreja que era desejável. Desejada em que sentido? Nós, como hoje, igreja do tempo do fim, precisamos desejar ser como Éfeso foi. Em que sentido? O elogio que ela recebeu, por ela ser perseverante e ter boas obras. A igreja de Éfeso, ela tinha boas obras. Você lembra que lá em Atos vai dizer que a igreja primitiva, ela compartilhava, ela vivia em comunidade, que as pessoas compartilhavam o que tinham, pessoas vendiam o que tinham para ajudar quem não tinha. Você percebe como naquela época a igreja vivia em comunidade, a igreja ela praticava boas obras. Aí você pode me dizer assim, mas obras não salvam. Realmente, boas obras não salvam, mas más obras fazem você se perder. Percebe? As boas obras não te salvam, mas as más obras podem fazer você se perder. Por isso a igreja, ela trabalhava, ela tinha fé e tinha ação, era uma igreja que agia. Era uma igreja perseverante, que perseverava num período de perseguição, porque Roma naquela época perseguia a igreja de forma ferrenha. Inclusive os discípulos foram mortos pela perseguição de Roma. Pedro foi morto, crucificado, pela perseguição de Roma. Paulo foi morto, degolado pela perseguição de Roma. Era uma igreja que perseverava, mas ela tinha um defeito. Qual era o defeito dessa igreja? A repreensão dela? Abandono de quê? Do primeiro amor. Era uma igreja que havia visto Cristo, tinha os discípulos em seu bojo, mas que havia perdido esse primeiro amor, havia esquecido. Sabe, irmãos, o que eu percebo hoje, eu já comentei isso com algumas pessoas, né? Parece que quando a gente vai, como é que eu posso dizer, envelhecendo, né? Crescendo, principalmente na fé, parece que a sua fé nunca é como aquela do início, a do primeiro amor. Parece que quando você vai passando o tempo, aí você vai se ocupando, aí você vai resolvendo seus problemas, aí você vai correndo atrás da sua vida, Deus vai ficando de lado e parece que você se afasta daquele primeiro amor que te trouxe aqui. O que a Bíblia te convida hoje, como igreja, é para que você volte ao primeiro amor. E o que é o primeiro amor? É aquele fogo, é aquela empolgação, é aquele amor que você tinha quando você entrou. É aquele apreço pelo evangelho que você tinha. É aquele desejo, aquela ânsia pela salvação que antes a igreja de Éfeso tinha e que não tinha mais. E que havia perdido. Eu pergunto, será que hoje nós como igreja não temos perdido o nosso primeiro amor? Por que será que nós temos perdido o nosso primeiro amor? Será que é porque Deus ele não é prioridade em nossas vidas? Porque provações para a época desse povo não faltava, esse povo era perseguido em morte o tempo todo. Aí às vezes eu sou jogado contra a parede para guardar o sábado e não guardo. Eu preciso voltar ao primeiro amor.
nós como igreja precisamos voltar. A igreja de Éfeso era uma igreja exemplar, mas que ela tinha já resquícios de uma mornidão que estava se aproximando. Vamos para a segunda igreja, versículo 8. Igreja de... Só um detalhe que eu queria mostrar para vocês. Olha o tempo que essa igreja durou. Qual foi o ano aí? De 31 a quanto? A 100. 31, você sabe dizer o que foi que aconteceu em 31? No ano 31? A morte de Cristo. Jesus morre em 31. Aí você fala assim, mas Jesus tinha 33 anos, como é que pode? Se o calendário começa no ano 0, depois de Cristo, Jesus tinha 33, ele morreu em 31. Eu não vou explicar isso aqui, porque eu acho que o Valquírio hoje à tarde vai explicar para você, tá bom? Então você vem hoje à tarde que ele vai te explicar. Mas 31 foi o ano que Jesus morreu. E o ano 100 foi provavelmente, por aí, o ano em que João, o apóstolo João, morreu, o último dos apóstolos. Então aqui no ano 100 encerra a igreja dos apóstolos, a igreja de Éfeso. E agora inicia uma nova fase das igrejas. Qual é essa nova fase? As igrejas que agora não são lideradas mais pelos apóstolos. Ninguém que havia visto Jesus continuava vivo mais no ano 100. Agora eram as pessoas que haviam ouvido de Cristo pelos discípulos. Ano 100 inicia a segunda igreja, a igreja de Esmirna. Bora lá, versículo 8. O anjo da igreja em Esmirna escreve: estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Conheço as tuas tribulações, a tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo ante sinagoga de Satanás. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns de vocês, para ser disposto à prova, e tereis tribulações de quantos dias? De 10 dias. Ser fiel até a morte, dar-te-ei o quê? A coroa da vida. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá o dano da segunda morte. Eu vou começar falando dessa igreja, desse último versículo. O vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. Sabe, queridos, a morte é algo que parece que a humanidade nunca conseguiu e nunca vai conseguir saber lidar. O interessante é que a teoria evolucionista prega que a humanidade ela evolui, né? Que o ser humano, ele por umas sucessões de evoluções, ele conseguiu chegar onde nós estamos hoje. E a teoria evolucionista, ela descredita o criacionismo e que Deus criou. Mas sabe o que é interessante? Que a teoria evolucionista diz que o ser humano evolui em tudo. Mas o ser humano, em milhões, como os caras dizem aí, de anos de existência, nunca conseguiu evoluir e saber lidar com a morte. Nunca. Será por quê? Que nós nunca vamos saber? Porque que em toda, como o evolucionismo diz, em toda essa evolução, em milhões de anos, por que nós nunca aprendemos a lidar com a morte? Porque o ser humano se evolui, ele aprende a lidar com tudo. E por que não com a morte? É porque, meus queridos, nós não nascemos para morrer. Nós não nascemos. E aí a profecia da igreja de Esmirna já começa dizendo assim: se você é vencedor, e se você passar por alguma morte, vai ser só uma vez. Você não passa 2 vezes. E essa esperança, meus queridos, é o que nos faz levantar todos os dias com força, para rever aqueles a quem nós perdemos, e nos prepararmos para estar naquele grande dia com Cristo. E aí vem o versículo 10 e diz: ser fiel até a morte. Você precisa ser fiel porque a vida cristã ela gira em torno de fidelidade. De fidelidade porque o pecado iniciou no céu por conta de adoração, porque Deus queria ser adorado e Satanás também. Então tudo gira em torno de quem você é fiel, a quem você serve, a quem você trata como o seu Deus. Mas aqui no início da igreja de Esmirna, eu quero até passar aqui para que você entenda. Ela começa no ano 100. E ela vai até o ano 313. O que significa Esmirna? Cheiro suave. Eu pergunto, igreja, é bom você sentir um cheiro suave? Um cheiro... Não é bom? É bom. Um cheiro suave. Cheiro forte, mesmo sendo algo que é um cheiro bom, cheiro forte não agrada muita gente. Agora, um cheiro suave é algo que agrada. A igreja de Esmirna, o significado dela era um cheiro suave. Qual era o elogio dessa igreja? Ela era espiritualmente rica. Uma igreja que espiritualmente era forte, que tinha força.
Quando a gente olha para nós como igreja hoje, nós vemos que parece que falta tudo, inclusive espiritualidade. Quantas vezes você não entra na igreja e sai e diz assim: eu não consegui fortalecer o meu espírito. Eu fui em tal igreja e não vi espiritualidade. Sabe? Hoje o mundo prega muito sobre a tal da espiritualidade. Não apenas atrelada a Deus, mas em diversas espiritualidades. Mas nós como igreja precisamos ser fortes, ricos espiritualmente. Por isso que na passagem aqui diz: vocês são pobres, podem até ser pobres financeiramente, Esmirna, mas tu és rico. Por quê? Espiritualmente vocês são fortes. Outro detalhe: qual foi a repreensão que Esmirna sofreu? Nenhuma. Que igreja perfeita, não é mesmo? Nenhuma repreensão essa igreja sofreu. Por que será? Porque era uma igreja espiritualmente rica. Era uma igreja que ela se preocupava com o seu povo. Era uma igreja que estava forte espiritualmente, porque a espiritualidade gera, sabe o quê? Gera não pecar. Então, você quer me dizer que a gente consegue viver nessa terra sem pecar? Eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que quanto mais forte espiritualmente você está, mais apegado você está a Deus e mais longe do pecado você fica. Porque entenda, você vence o pecado não é enfrentando o pecado. Porque se você enfrentar o pecado mesmo forte espiritualmente, você cai. Sabia disso? Mas eu forte espiritualmente, eu venço o pecado. Vence não. Não vence. Lembra do que diz lá Mateus capítulo 26? Ele fala assim: o espírito pode estar pronto, mas a carne é fraca. Perceba que Jó era um homem fiel a Deus, não porque ele enfrentava o pecado. Jó capítulo 1, um homem fiel, íntegro a Deus, que enfrentava o mal. Era assim que diz lá a Bíblia? Ele se desviava do mal. José, diante da esposa de Potifar, a esposa de Potifar apareceu diante dele e falou assim: vem cá que eu vou te enfrentar para tu ver como eu sou forte. Foi isso que ele fez. Ele correu. Porque o pecado, meus queridos, ele está diametralmente oposto da espiritualidade. Quanto mais forte espiritualmente você estiver, mais longe do pecado você estará. E quando uma igreja é forte espiritualmente, você vê o exemplo de Esmirna, você não encontra defeitos. Por que hoje nós somos tão defeituosos? Porque espiritualmente nós somos fracos. Você vai já entender por quê. A última parte aqui. A Bíblia diz na profecia que essa igreja sofreria uma tribulação de quantos dias? 10 dias. Agora você precisa entender porque no Apocalipse ele funciona em simbologias. Primeiro, um dia em profecia significa quanto tempo? 1 ano. Em profecia, um dia significa 1 ano. Então, se a igreja sofreria uma tribulação de 10 dias, ela sofreria uma tribulação de quantos anos? 10. Então a igreja, o povo de Esmirna, sofreria uma tribulação de 10 anos. Sabe o que é interessante? No ano 300, você vê que a igreja acaba no ano 313. No ano 303, o imperador romano Diocleciano, ele estabeleceu um decreto onde perseguiria todos os cristãos. Todos os cristãos agora seriam perseguidos e mortos se professassem a sua fé. Você pode pesquisar isso, você vai encontrar na história. No ano 303, a assinatura de um decreto feito pelo imperador Diocleciano. E agora cristãos foram perseguidos e mortos. Aí no ano 313, 10 anos depois, quem assume? Constantino. E Constantino se batiza na igreja cristã. E ele agora mistura a igreja e paganismo. A partir daquele momento, o cristianismo era a igreja oficial, a religião oficial do Império Romano. A partir daí, tudo começou a dar errado. Durante 10 anos, exatamente como diz na profecia, o povo de Deus, a igreja foi perseguida por meio de um decreto que se findou no ano 313, quando Constantino assumiu. A outra igreja, a igreja de Pérgamo, vamos lá, vamos fazer a leitura aqui. Vamos fazer a leitura. Rapidinho que o tempo aqui é corrido. Ao anjo da igreja de Pérgamo escreve: estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes, conheço o lugar em que habitas, onde estás o trono de Satanás, e que conservas o meu nome e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Tenho todavia contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, os que ensinavam a Balaque e a armar ciladas diante dos filhos de Israel que comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticassem a prostituição. Outro assim,
Também tu tens os que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaítas, portanto arrepende-te, e se não, venham a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas: ao vencedor dar-lhe-ei o maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrito um quê, irmãos? Um novo nome, o qual ninguém conhece, exceto aquele que recebe. A primeira novidade que nós temos aqui na igreja de Pérgamo é que aquele que vencer vai receber no céu um novo nome. Sabe por quê? Porque esse nome que nós temos é um nome carregado de muitas dores, de muito sofrimento, de muito pecado. No céu, nós teremos uma vida nova. Você vai lembrar do seu antigo nome? Vai. Mas você vai receber um novo nome, dado por Deus. Que privilégio. A igreja de Pérgamo, meus queridos, veja só. O significado de Pérgamo é elevação. Por quê? Porque Pérgamo era uma igreja que estava em uma cidade onde... Por que aqui fala que lá tinha o trono de Satanás? Porque era uma igreja extremamente idólatra. Extremamente idólatra. A idolatria onde Pérgamo estava era tremenda, ficava próximo da Grécia. Tremenda. E a idolatria de Pérgamo fez o anjo dizer que nesse lugar estava o trono de Satanás. Mas veja, essa igreja, ela tem um elogio. Qual é? Ela não negou a fé. É uma igreja que mesmo diante das perseguições, não negou a fé. Mas ela tem um problema, a repreensão. Ela aceitou falsas doutrinas. Por quê? Porque, como eu falei para você, qual é o ano que começa aqui Pérgamo? 313. O ano que o imperador Constantino assume Roma. E ele se batiza na igreja cristã. E a partir daquele momento, a igreja cristã não se chama mais igreja primitiva. Não é mais uma igreja primitiva. Ela se chama a Igreja Apostólica Católica Romana. Ali começa. E ali começa a mistura entre Estado e o quê? E religião. E eu pergunto, igreja, quando eu misturo Estado e religião, dá certo? Nunca deu. E nunca vai dar. Só vai dar em um momento, na eternidade. Porque o nosso próprio Deus vai ser o nosso governador. É apenas lá. Agora aqui, nunca deu. E quando a religião se uniu com o Estado, a primeira coisa que Constantino fez: eu vou agradar gregos e troianos, eu preciso de estabilidade no Império Romano. Roma estava em queda já aqui. O Império Romano já estava em queda. Nesse período de Constantino, Roma foi dividida em duas: Roma Ocidental e Roma Oriental. E aí, a crise de Roma fez com que ele percebesse: sabe o que está acabando com Roma? Essa briga entre pagãos e religião e cristãos. Então eu vou fazer o quê? Vou misturar os dois. Vou misturar a doutrina cristã com a doutrina pagã. Vamos lá. Os cristãos, eles guardavam qual era o dia da semana? O sábado. O sábado era o dia de Deus. Só que aí os pagãos guardavam o domingo. Porque era o dia do sol. Eles adoravam ao Deus Sol. O domingo era o dia de guarda. O que foi que ele percebeu? Jesus ressuscitou no domingo. Os caras guardam o domingo, os pagãos. Se eu botar o sábado para o domingo, eu vou agradar os cristãos e os pagãos. O que foi que ele fez? O primeiro decreto dominical da história, Constantino. E na igreja de Pérgamo, durante a igreja de Pérgamo, o domingo foi instituído como dia santo. Além disso, os pagãos eles tinham um deus para cada sentimento que eles tinham. Por exemplo, na Grécia, eles tinham Afrodite, que era a deusa que eles chamavam de deusa do amor, né? E assim, vários outros deuses. Cada sentimento eles tinham. Ele pensou assim: eles adoram deuses. Interessante. Os cristãos, eles não adoram deuses. Mas e se eu santificar os apóstolos? Aí eu coloco um santo para cada dia do ano. Aí eu consigo fazer com que eles... Enquanto os pagãos tinham um deus para cada sentimento, eu coloco um santo para cada dia do ano. Eles conseguiram unir o útil ao agradável. Agora ele conseguiu fazer com que pagãos e cristãos fizessem parte da mesma moeda, do mesmo lado da moeda. O que acontece aqui? A aceitação de falsas doutrinas. A igreja caiu na sua verdade. Próxima igreja, irmãos, eu não vou ter tempo de ler todas, tá bom? Eu já estou extrapolando aqui o tempo. Então eu vou deixar de tarefa de casa aí para você ler as outras passagens, tá bom? Porque eu ainda estou aqui na terceira. Então vamos para a quarta aqui. A outra igreja é a igreja de Tiatira. Ela começa em que ano aqui? 500 e quanto? Você sabe o que aconteceu em 538? A queda do Império Romano. O Império Romano cai no ano 538.
Na verdade, não é no ano 538. O ano 538 é o ano que a última tribo bárbara invade Roma. E agora o Papa ele se torna o autoritário, o governador principal de todo o ex-império romano. A partir do ano 538, inicia-se um período que a gente chama de supremacia papal, onde a religião domina tudo. Aqui começa a chamada Idade Média, biblicamente falando. Qual é a característica da igreja de Tiatira? Alguma coisa chamou a atenção para vocês na data? É muito demorado, não é? São aí por volta de 1000 anos. Se você for olhar as outras igrejas, elas duraram pouco tempo. Mas a igreja de Tiatira, ela durou mais de quase 1000 anos aí. Perceba, o significado, contrição. Era uma igreja contrita, uma igreja que foi mais perseguida do que nunca. Porque durante a supremacia papal, se você não se submetesse àquilo que eles diziam, você morreria, você era queimado em fogueiras e tudo mais. Qual era o elogio dessa igreja? Ela não negou a fé. Qual era a repreensão dela? Ela tinha, na verdade aqui eu inverti, né? O elogio dela, além disso, era o amor, serviço e perseverança da fé. E qual era a repreensão dela? Ela tolerava Jezabel. Jezabel é essa falsa igreja, é essa falsa doutrina. Durante 1000 anos, o povo se afastou de Deus. Mas um fiel remanescente se sustentou. Eu quero que você abra a Bíblia rapidinho, em Apocalipse 12:6. Abre aí rapidinho. Apocalipse 12:6. Apocalipse 12:6, veja. Em Apocalipse 12:6 vai falar assim, a mulher em profecia é quem? A igreja. Porém, fugiu para onde? Para o deserto. Entenda, o que é o deserto? Na profecia, deserto é locais pouco povoados. Saiu das grandes cidades e foi para o deserto. Onde havia Deus preparado um lugar para que ela se sustentasse durante quanto tempo, meus amigos? 1260 dias. 1260 dias. Durante 1260 dias. Dias em profecia é o quê? Ano. Então, durante 260 anos, a igreja estaria onde? No deserto. A igreja estaria escondida, porque durante 1260 anos a igreja seria perseguida. Sabe o que é interessante? Do ano que inicia a supremacia papal, no ano 538, se você somar 1260 anos, você bate, sabe em que ano? 1798. E sabe o que foi que aconteceu em 1798? Deixa eu te mostrar. Você conhece esse Papa aqui? É o Papa Pio VI. No ano 1798, 1260 anos depois de iniciar a supremacia papal de acordo com a história, Napoleão Bonaparte prende o Papa Pio VI e ele morre em cativeiro. Aí cumpre-se uma profecia que diz lá aqui em Apocalipse, no capítulo 12 ainda. Deixa eu ver se eu encontro essa passagem para mostrar para vocês. Só um instante. Alguém me ajuda? Você vai para cativeiro. Capítulo 12 aqui, é por aqui. Só um instante. Capítulo 13. Versículo, alguém me ajuda? Achei, versículo 10. Valeu, obrigado, irmão. Apocalipse 13:10 diz. O que diz aí? Se alguém leva a cativeiro, para cativeiro vai. Se alguém matar a espada, é necessário que seja morto a espada. E aqui no capítulo 13 está falando sobre a besta que emerge do mar. Sobre essa supremacia papal que perseguiu as pessoas por 1260 anos. E durante 1260 anos, o que foi que a igreja fez? Perseguiu, levou a cativeiro e matou. Agora o que aconteceu com o Papa Pio VI? Ele foi levado a cativeiro e foi morto. Você percebe como a profecia ela se cumpre com exatidão? Essa era a igreja de Tiatira. Depois que termina-se, que finda essa igreja de Tiatira, no ano 1798, só lembrando que esse ano de 1798 é um ano interessante, é uma época interessante, a época do iluminismo, da Revolução Francesa, onde ali começa a ter um monte de correntes filosóficas, pensamentos anti-Deus, anticristãos, apesar da gente saber da contribuição que o iluminismo, que a Revolução Francesa teve para nós como sociedade. Se você está aqui hoje, de alguma forma tem contribuição da Revolução Francesa, a sua liberdade. Porém, biblicamente falando, foi um período prejudicial para a espiritualidade, porque eles declararam Deus morto.
Nessa época, Bíblias foram reunidas na França e foram queimadas porque os caras estavam cansados de religião, porque durante a Idade Média inteira eles haviam sido perseguidos e mortos por causa de religião, porque os caras usavam Deus como desculpa. Então as pessoas criaram uma aversão a Deus. Olha, eu não quero saber de religião. Chega, a partir de agora não tem mais religião. Nós declaramos um Estado laico, um Estado sem Deus. E aí, em 1798, depois que o Papa é preso, finda-se a era papal. E inicia-se a outra igreja, a igreja de Sardes. Qual é a característica da igreja de Sardes? É o que permanece. Como assim o que permanece? É o que mesmo depois de 1260 anos de perseguição, permaneceram fiéis e continuaram firmes. Sabe, um dos grandes problemas que a igreja teve durante a história foi uma coisa chamada reforma. A reforma protestante, que foi uma coisa levantada por Deus, onde Lutero foi usado por Deus para que um povo remanescente fosse despertado naquela época e não afundasse em apostasia e nas descrenças. Para você ter ideia, eu vou te dizer como é que era na Idade Média um culto. Um culto na Idade Média não era assim, com uma pessoa aqui pregando na frente, abrindo a Bíblia e lendo para você, não era assim. Um culto na Idade Média era da seguinte forma: o padre, ele pegava a Bíblia, que era escrita em latim, ficava de frente para a imagem, né, que ficava lá no púlpito, e começava a ler em latim. As pessoas entravam e saíam e não entendiam nada do que estava dito. Não entendiam nada. Tinha crescimento espiritual dessa forma? Não. Por isso que a igreja precisou fugir para o deserto. Porque se estivesse nas cidades, as pessoas seriam mortas. Então, olha só, qual é o elogio da igreja de Sardes? Alguns não se contaminaram com as suas vestiduras. Por que fala alguns? Isso aqui eu estou tirando da Bíblia, né? Por que fala alguns? Justamente porque muitos se corromperam. Muitos se afastaram. Essa época aqui é uma época que já começa a ter o desenvolvimento de várias igrejas protestantes, né? Durante esse período. A igreja católica começa a se desfacelar, né? Repreensão. Eles estão vivos, mas estão mortos. O quê? Como assim? Vocês estão aqui, mas parece que não estão. Quantos de nós vivemos dentro de uma igreja? Parece que estamos aqui, mas ao mesmo tempo não estamos. Estamos com o pensamento em outro lugar. Eu estou aqui na igreja, mas eu estou com fome e eu quero ir para casa. Eu estou aqui na igreja, mas segunda-feira eu tenho um BO para resolver no meu trabalho, na minha faculdade. Sabe? Aqui deveria ser um lugar onde nós chegaríamos e aqui tudo esqueceríamos. Mas a gente entra para cá e a gente entra com os nossos fardos, e ao invés de entregar nas mãos de Jesus, você senta no banco e bota os problemas bem aqui do lado. Essa é a verdade. Queridos, diante de toda a prova que eu e você tivermos como fiéis, entenda, você não precisa enfrentar ela sozinho. Você não precisa. Ah, mas como é que eu vou enfrentar com alguém? Ninguém me ajuda, o irmão não vai, o Anselmo nunca nem pisou na minha casa, o meu diretor dos desbravadores nunca foi, meu diretor de jovem, a diretora de escola sabatina, o meu professor de escola sabatina. Eu entro na igreja, ninguém me vê, ninguém fala comigo, ninguém me dá feliz sábado. Entenda, o seu relacionamento principal é com Deus. Quando você olha para Deus, não importa o que as pessoas façam com você, não importa o que as pessoas digam para você, importa é o teu relacionamento com Deus. E aí, quando você tem um relacionamento com Deus, você entende que Deus, Ele alivia os teus fardos. A penúltima igreja de Filadélfia. Ela foi do ano 1833 a 1844. Agora uma pergunta aqui valendo carro 0 km. O que foi que aconteceu no ano 1833? Eu falei ontem. Para me trocar? Oi, som. Oi. O que foi que aconteceu no ano 1833? Alguém sabe me dizer? Aconteceu a chuva de estrelas. Lembra que eu falei ontem? Uma queda de estrelas sem precedentes, que Guilherme Miller, inclusive, presenciou. A partir desse momento, na igreja de Filadélfia, começa a acontecer um reavivamento espiritual, porque coisas sobrenaturais começaram a acontecer no mundo, na natureza, e as pessoas começaram a ver, olha, esses sinais que estão acontecendo, os sinais na lua, no céu, as estrelas, terremoto, essas coisas, tudo que está acontecendo, está batendo com o que Jesus disse, e começa a ocorrer um reavivamento espiritual no meio religioso. Então veja o que significa Filadélfia: amor fraternal. Qual é o elogio que essa igreja recebe? Guardou a palavra e não negou a Cristo. Qual é a repreensão que essa igreja tem? Nenhuma. Uma igreja sem repreensão.
uma igreja que seguiu a Cristo, um povo, um período histórico que as pessoas tiveram, a gente chama de segundo reavivamento espiritual que os cristãos tiveram naquela época. E eles começaram a estudar a Bíblia, começaram a perceber que as profecias de Daniel estavam se cumprindo. E aí um desses caras foi Guilherme Miller, que estudando a Bíblia, como eu falei ontem para vocês, descobriu que Jesus iria voltar em que dia? Que dia era? 22 de outubro de quê? De 1844. Quando é que acaba Filadélfia? Em 1844. Por quê? Porque em 1844 encerra-se esse período de reavivamento espiritual, esse período da mensagem do livrinho de Daniel que eu falei ontem para vocês, que come, que é amargo na boca e doce na boca e amargo no estômago, e agora inicia a última igreja. A última igreja é a igreja de Laodiceia. Sabe o que é interessante? É que nós estamos na última. Ela vai de 1844 e ela só acaba quando Jesus volta. Nós estamos na última igreja. Quando você estuda o Apocalipse, você entende que todos os sinais estão no último. Quer ver uma coisa? Quantos selos tem no Apocalipse? 7. Nós estamos no último selo. Só falta o 7º abrir. Quantas trombetas tem no Apocalipse? 7. Só falta a 7ª trombeta ser tocada. Percebe? Tudo o que a Bíblia traz, esse 7 significa completude, totalidade. Então, as 7 igrejas, concluindo, significa toda a história cristã de Cristo, do primeiro advento de Cristo até qual advento? Até o segundo. Toda a história da primeira vinda de Jesus até a segunda vinda é narrada nas 7 igrejas. E nós estamos na última igreja. Qual é o significado da última igreja? Julgamento do povo. A palavra Laodiceia, biblicamente, significa julgamento do povo. Por quê? Porque a partir de 1844, de acordo com a Bíblia, iniciou o quê? O juízo. Hoje nós estamos sendo julgados. Ah, mas o julgamento não acontece lá, né, quando Jesus voltar, não. Não, você é julgado hoje. Apocalipse 14, versículo 7. Versículo 6. Apocalipse 14, 6, para a gente encerrar. Apocalipse 14, 6 diz: vi outro anjo voando pelo céu, por meio do céu, tendo o evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra. E você percebe que aqui já está em capítulo 14, aqui é o fim dos tempos. A tribo, língua e povo, dizendo em grande voz: temei a Deus e dá-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo. O juízo começou. A igreja de Laodiceia é a dos últimos tempos, onde o povo está sendo julgado. E de acordo com a Bíblia, a igreja começa a ser julgada, o mundo, a humanidade, ela começa a ser julgada pela casa de Israel. Ou seja, o julgamento começa pelos que não são cristãos ou pelos que são cristãos? Pelos que são cristãos. O julgamento começa aqui. Então hoje eu e você somos julgados. Mas quais são as características de Laodiceia? Ou o elogio? Quantos? Nenhum. Se você ler o capítulo 3, você vai ver lá a descrição da igreja de Laodiceia, vai dizer que era uma igreja que se achava demais, uma igreja abastarda, uma igreja que achava que era rica espiritualmente, que era bem vestida e que tudo mais, que na verdade era morta. Olha só, qual é a repreensão? Uma igreja morna. E a Bíblia fala assim, Deus fala assim: eu estou a ponto de vomitar vocês da boca, porque vocês não são nem quentes nem frios, não são nem uma coisa nem outra. Fica em cima do muro. E Deus é assim, Deus ele fala logo: você tem que servir a um Senhor. Ou você é por mim, ou você é contra mim. Então Deus ele quer cristãos quentes, não é cristãos frios e nem mornos. Eu lembro de uma vez que eu estava lá na igreja e foi um jovem cantar lá na igreja, né? E aí quando ele terminou de cantar, ele estava cantando e os irmãos estavam conversando, né? O pessoal não estava prestando muita atenção no louvor, né, que ele estava cantando. Aí quando ele chegou, eu tinha chamado ele para cantar, né? E aí quando ele chegou lá, ele falou assim, olha, eu não canto mais na tua igreja aqui, de jeito nenhum. Eu, por quê, rapaz? Não, porque essa tua igreja aqui é uma Laodiceia. Essa tua igreja aqui, olha isso aqui. O meu irmão, a tua também é. Todas são. Sabe, nós vivemos a Laodiceia, a mornidão, a fraqueza espiritual. Você lembra que a qualidade de Esmirna era uma igreja rica e espiritualmente rica? Pois hoje, você quer saber qual é a característica da igreja nossa hoje? A Laodiceia, a última igreja? Você pega todas as repreensões de todas as igrejas, junta tudo e bota aqui dentro.
somos nós. Todos os defeitos. Vamos lá, vamos voltar aqui. Vamos lá. Estamos vivos e mortos. É verdade ou não é? É verdade. Vamos lá. Igreja que tolera Jezabel, que tolera que o mundanismo enche dentro da igreja. É verdadeiro ou não é? Vamos lá. É uma igreja que aceita falsas doutrinas. Tem acontecido isso ou não tem? Tem sim. O que mais? Aqui não. A igreja que tem abandonado o seu primeiro amor. É verdade ou não é? Irmãos, nós somos a junção de tudo que tem de ruim nas igrejas na história. Mas sabe o que tem de diferente? Aqui tem uma cronologia, né? Sabe o que tem de diferente em nós? É porque nós estamos vivendo um tempo em que todos os outros heróis da Bíblia quiseram viver. O último tempo da história desse mundo. Nós vamos ser privilegiados. Escute, isso é um privilégio de poder ver Jesus voltar. Porque eu creio, e você precisa crer, que Jesus vai voltar na sua geração. Eu já vi pessoas que a gente pergunta assim, você acha que Jesus volta daqui a quanto tempo? Daqui a 50 anos. Não, só na geração da minha filha, da minha irmã. Você tem que crer que Jesus volta na sua. Viva como se Jesus voltasse hoje. Porque Jesus ele está às portas. E ao Jesus voltar, você vai ter o privilégio de poder presenciar a volta do Todo-Poderoso. E lá no céu, sabe o que vai ser interessante? É que lá no céu, quando você chegar, eu sempre tive na minha cabeça isso. Quando eu chegar no céu, eu quero chegar para Noé e dizer assim, Noé, me diz aí, como é que foi? Como é que foi o dilúvio? Abraão, como é que foi, cara? Você ter que matar o próprio filho e na hora lá o anjo te impediu. Davi, como é que foi tu lutar contra Golias? Paulo, eu tenho muita vontade, eu tenho esse sonho, né, de conversar com esses caras. Mas sabe o que o Espírito de Profecia diz? Que lá no céu não vão ser eles as celebridades, serão nós. Sabe por quê? Porque na verdade são os heróis da Bíblia que vai chegar para você e vai dizer assim, você é um 144 mil? Você conseguiu suportar a maior prova da história da humanidade? O tempo do fim, eles vão querer saber como foi passar por esse último momento. Por isso, meus irmãos, você é um privilegiado de viver o tempo em que vivemos. E o tempo em que vivemos, se eu pudesse resumir em uma palavra, é urgência. Nós vivemos um tempo urgente. Um tempo em que as pessoas necessitam ouvir sobre Jesus. Você tem falado mais de quê para as pessoas? Do que mais tem sido a tua mensagem? Tem sido falar sobre quais são as séries que estão no top 10 da Netflix? Tem sido falar quais são os livros que estão sendo mais vendidos hoje na capa da revista Veja? É você falar de como é que está a polarização política nesse país? Qual tem sido a tua principal mensagem para as pessoas? A nossa principal mensagem, eu não estou querendo dizer que aqui nesse mundo você deve viver alienado, de longe disso. Eu estou querendo dizer que a tua principal mensagem deve ser a volta de Jesus. Esperança. Um povo que vive em esperança. Esperanças em tempos de quê? De crise. Você precisa ter esperança. Você precisa acreditar. Você precisa ter fé. Você precisa viver em prol desse propósito. Vida com propósito é o que te diferencia do mundo. O que te diferencia do mundo é porque você sabe de onde você veio, você sabe para onde você vai. Isso é propósito. Isso é saber, você ter um motivo para acordar, é você ter um motivo para dormir, é você ter um motivo de não temer a morte, porque você sabe que a morte não é o fim. Isso é propósito. Isso é o propósito de uma vida de uma pessoa que entregou a vida a Deus. E quando você entrega a vida a Deus, você entende que não importa o futuro, não importa o presente nem o passado, importa você estar ao lado de Jesus. Entregue a sua vida a Deus.